que se for derby, Palmeiras e Corinthians, a isso coisa aí. tá igual aqui, 2-2. Agora, se for Flamengo e Sim. Corinthians, como é que fica, Fábio Luciano? Já faça as honras da casa, por É isso favor. aí. Vamos lá, Plihal. Boa noite a você, boa noite, Djalmazinho. Uma honra pra gente receber o Fagner. Com todo o respeito e amor que a gente tem, né? Eu, Djalma e o Zinho pelo Flamengo. Mas vamos ficar com o derby, né? Vamos ficar com Corinthians e Palmeiras. Eu já dei uma brincada com o Fagner. Falei, Fagner, hoje é dia daquele carrinho nosso, né? O olho do Fagner até brilhou. Então, legal demais, cara. Muito bacana recebê-lo aqui. Fagner, uma honra pra gente. Um cara identificado com o Corinthians, né? Eu tenho um sentimento muito grande pelo clube também. Então, me alegra muito, né? Quando a gente grava programas com atletas que têm identificação com a Fiel, com o clube. E pra gente é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para contar suas histórias e é uma alegria muito grande para a gente. Valeu, irmão. Pô, obrigado pelo convite, né, primeiramente. Obrigado a todos por ter me convidado a participar. Eu sempre acompanho, eu sei de o quanto é legal o programa, né, foge um pouquinho do jogo em si, conta mais a resenha mesmo do dia a dia, né, então é muito bacana para as pessoas conhecerem, verem como é que é um pouquinho também ali os bastidores, e muito obrigado mesmo pelo convite, eu estou muito feliz. Estava até conversando, a gente que agradece a tua presença, a tua participação, Fagner. Estava um tempão tentando trazer o Fagner, pena, né? Pena entre aspas, que foi dessa forma assim, distante, remota, mas logo a gente vai estar junto no estúdio, não tenho a menor dúvida disso. Estava conversando com o Zinho antes de iniciar a gravação, que o nosso convidado de hoje é simplesmente o jogador há mais tempo titular de um time na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 2014, titularíssimo, indiscutível, da lateral do Corinthians. Você tinha o Fábio, né, goleiro do Cruzeiro, que foi o nosso primeiro convidado, né, de 2021, mas o Fábio, infelizmente, para ele, para o Cruzeiro, para a nação cruzeirense, agora disputa a Série B. Zinho, 8 anos, agora a 8ª temporada iniciando-se agora em 2021. Titular do Corinthians, só por esse número tem que respeitar demais, né? É isso aí. Sem dúvida, Prião. Um abraço para você, para o Fábio, meu parceiro, Djalma. Saudade do Djalma. Matando saudade do Djalma sim, né, no programa. É muito bom. E o Fagner, um prazer participar aqui também com ele, né? Faço minhas palavras do Fábio Luciano, né? É uma honra muito grande a gente ter no programa um jogador com um currículo como o dele, né? E não é fácil, né? A gente jogou em times grandes, né? Todos nós aqui, e sabemos que é difícil, né? Você se manter numa equipe grande, né? Com tanta cobrança, né? Com tanta exigência que tem no futebol brasileiro. E aí o cara tá há 8 anos como titular num Corinthians, time de massa, de pressão, é motivo de aplaudir, de elogios, e merece um programa mesmo, né? Uma resenha como essa, né, Fagner? Agora, ó, falou aí, negócio do derby, né? Palmeiras e Corinthians, tá 2-2. Aí você falou Flamengo e Corinthians já tá 3-1. Mas pode ser o derby também, Flamengo e Vasco, porque o Fagner jogou no Vasco, né? Bastante isso tempo, aí. tem identificação com o isso aí, Vasco, né? A gente Então, gosta, a gente gosta também desse confronto. Pode né? acompanhar, Então, tudo possível, né? Palmeiras e Corinthians não é jogo grande, né? São jogos aí. grandíssimos. O Fagner sabe o que são essas rivalidades, né? Então, mas aí também fica 3-1, né? Flamengo e Vasco fica 3-1 aqui. Prazer estar contigo, Fagner. Parabéns pela sua carreira lindíssima. Não, obrigado, Zinho. Obrigado, né, ouvir essas palavras aí vindo de você. Como eu falei, eu estou muito feliz, né, de poder estar participando, e acho que quando comecei eu jamais imaginei que ia poder estar completando, né, 8 temporadas, iniciando agora a 8ª temporada, né, e estar escrevendo a minha história dessa forma num clube como o Corinthians. E é só motivo de felicidade, né, de olhar para trás e ver que tudo que eu passei de dificuldade valeu a pena, né, e que quando achar que tá bom é você olhar de novo e falar, olha o que você passou lá atrás, se você deixar cair ou se você achar que tá bom, acaba ali, né? Então, como eu sempre digo, eu sou um cara que eu me cobro muito, eu tô sempre me cobrando, né? Então,
Acho que essa cobrança que eu tenho interna e a cobrança que eu tenho até um pouco aqui dentro de casa, no bom sentido, acho que isso me favorece para que eu consiga me manter lá em cima e me manter sempre brigando. E eu sou um cara competitivo por natureza, então eu não aceito perder, eu não gosto de perder. Então acho que isso acaba me ajudando bastante nesses momentos assim. Quem que te cobra mais em casa, Fagner? Hoje, assim, quem brinca mais comigo é o meu filho, né? Meu mais velho, que ele sempre cobra assim, ah, você tem que chutar no gol, ah, por que você não chutou aquela bola? Né? Então ele acaba me cobrando um pouco mais, mas assim, num momento mais difícil, assim, eu acho que quem me ajudou muito foi a minha esposa, né? Que eu lembro que teve um jogo contra o América Mineiro, que eu tava no Vasco em 2010, se eu não me engano, e a gente perde o jogo de 4-1. E é aquele jogo que tudo dá errado, né? Acabei cometendo um pênalti, teve um cruzamento que eu achei que não tinha ninguém, o cara foi, antecipou e fez o gol. Enfim, aquele jogo pra você esquecer. E aí acabou o jogo, eu peguei o celular porque eu precisava ouvir uma palavra de conforto, né? Só que veio o contrário, né? Aí, logo que eu mandei assim, oi amor, ela, oi amor? O que aconteceu hoje? O que você tava fazendo? Aí, assim, na hora eu fiquei muito bravo, muito bravo. Sim. Mas eu entendia que era pro meu bem, né? E aí até a gente não se falou mais durante a noite ali, eu voltei pra casa. E aí no dia seguinte eu falei pra ela, ó, você tem que me cobrar mesmo, eu sei que você é a pessoa que tá do meu lado e que quer o meu bem porque a gente vai crescer junto. Eu falei assim, só que naquele momento eu não precisava da cobrança, eu precisava só de um apoio. E no dia seguinte você podia me cobrar o que você quisesse. E aí aquilo ali foi muito bom, porque me marcou, né? E ao mesmo tempo, para nós dois, assim, foi muito bom, porque eu sei que a opinião dela para mim é muito importante. Assim. Então eu saio de um jogo... É a mais verdadeira pessoa que você vai escutar. Exatamente. A primeira pessoa que eu pergunto, e aí, o que você achou? E eu sei que quando ela fala, ó, hoje você tava, não sei, você estava um pouco desconcentrado, você estava um pouco desligado em algumas coisas. Então eu já volto todo o filme do jogo e já falo, pô, em que momento que eu desliguei? Em que momento que eu deixei escapar alguma coisa, né? E aí eu já tenho como correção aquilo ali pro próximo jogo. Legal pra caramba. Dija, meu garoto, o nosso convidado de hoje é o típico jogador que é sempre melhor ter ao nosso lado, né, Dija? Não, sem dúvida alguma. Lateral que chega. Mas eu acho que é importante chegar, porque o Fagner não é um jogador com muita estatura, tem que marcar os caras que sabem jogar, então ele já se impõe, como se impôs muito bem na Copa do Mundo também, jogando duro, chegando junto, cumpriu muito bem quando foi solicitado nos jogos que jogou, e até em função disso queria até perguntar tua expectativa e esperanças para a próxima Copa aí no Catar. A esperança, ela sempre existe, né? Eu acredito que é muito de momento, né? A gente sabe como é que o futebol funciona. Eu acredito que o Corinthians hoje melhorando, como a gente vem melhorando dia a dia, né? Os resultados acontecendo, isso tudo pode favorecer, pode te ajudar, né? E aquilo, como eu digo assim, acho que o meu principal objetivo tem que ser sempre o Corinthians, né? Porque se você começa a almejar seleção, você acaba deixando de fazer aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia, né, com qualidade, você acaba deixando passar, né, jogos, você deixa passar muitos momentos que você deveria estar vivendo 100% ali, e são momentos que você não recupera, né? Então, eu deixo a seleção ela como um segundo plano, é um objetivo voltar, é um objetivo poder ir para uma próxima Copa, mas com os meus pés no chão, né? Continuar trabalhando, continuar buscando minha evolução, né? Até porque se acontecer de eu retornar, eu quero retornar mais preparado do que eu já fui das outras vezes, né? Para cada vez mais eu ir e falar assim, ó, eu vim no meu melhor momento, eu vim bem, né? E pude fazer o meu melhor trabalho, né? Do ponto de vista individual, vai lá, Diga, vai lá, complementa. Não, aproveitando em cima disso, porque o que ele falou tem muito sentido, né?
assim, depende às vezes do time ir bem, do Corinthians ir bem, porque ele está jogando aqui no Brasil. Então, você acha que o fato, assim, de às vezes estar jogando no Brasil fica até um pouco prejudicado? Porque, assim, às vezes, muitos jogadores que estão jogando fora, eles às vezes não estão nem jogando em suas equipes e têm oportunidade na seleção. Isso no Brasil seria impensável, um cara que não está jogando aqui ser convocado. E acho que, de repente, isso prejudica também, assim, o fato de você, às vezes, estar num excelente momento bem, mas o seu clube não está bem, então você não aparece tanto como, de repente, poderia aparecer. Eu vejo de muitas maneiras, assim, sabe, Djalma? Uma delas eu vejo também que, assim, o brasileiro ele tem memória muito curta, né? Então, como você está aqui no Corinthians, um clube de massa, um clube que está em evidência o tempo todo, então você não ir bem uma, duas partidas, ou a equipe não está bem, evidencia o seguinte, o Corinthians está hoje, um exemplo, né? Em 16º no Campeonato Brasileiro, começou muito mal, então todos os jogadores estão mal. Né? Então acho que isso que fica evidenciado, não é tipo assim, o time tá se encaixando, teve mudança de filosofia. Então, assim, já se coloca numa situação que todos os atletas não estão bem. E o Fagner, na última Copa do Mundo, dá para dizer que ele foi titular, porque ele joga 4 das 5 partidas, o único jogador atuando no futebol brasileiro titular na Copa do Mundo da Rússia. Eu lembro que muita gente ficava sempre ali na espreita, na tua avaliação, Fagner. Pô, como é que será que um cara que joga no Brasil vai se virar numa Copa do Mundo? Mesmo levando em conta que você tinha experiência europeia, de menino ali no PSV, depois na Alemanha, no Wolfsburg. Para você também existia um pouco desse parâmetro? Deixa eu ver como é que é o nível desses caras hoje em dia, e você saiu-se super bem, como acho que foi o próprio Djalma que disse já no comecinho do programa, você foi muito bem nos jogos que atuou na Copa do Mundo. Esse balizamento também foi feito por você, uma autoavaliação também feita por você durante a Copa ou não? Não, o que eu percebi, assim, muito, né, não só no período da Copa, mas até mesmo antes, né, em eliminatórias, enfim. Óbvio que quando um jogador que atua no Brasil ele vai jogar, dependendo do adversário, gera uma dúvida em todo mundo, né? E as pessoas se questionam, mas o cara joga no Brasil, será que é o mesmo nível dos jogadores que atuam na Europa, enfim. É difícil você falar que não chega em você ou que não te incomoda, porque eu percebi isso na Copa, que muita gente tinha aquele receio, será que ele vai conseguir, será que ele vai jogar? Mas assim, eu tirei isso como um combustível, né? Porque assim, eu sabia da onde eu tinha saído, né? E aonde eu tinha conseguido chegar, e ao mesmo tempo o que eu tinha na minha cabeça, e uma coisa que me tranquilizou muito foi o fato de eu jogar todos os jogos dentro do meu clube num estádio de Copa do Mundo. Né? Então eu jogo no Corinthians desde 2014 e a gente atua no estádio de Copa do Mundo. Né? Eu tive a oportunidade de jogar no Corinthians com grandes jogadores e cada treino era semelhante a um jogo, de tanta qualidade que tinha. Né? Então isso foi me dando combustível. A preparação que eu consegui fazer até a estreia da Copa do Mundo, né, a minha estreia, eu acho que ela foi fundamental para eu chegar num dos meus melhores momentos assim da minha carreira, sabe? Então eu me sentia preparado, assim, e ao mesmo tempo eu falava, eu vou poder, assim, meus filhos vivenciaram isso, mas assim, eu vou poder contar para os meus filhos, sabe? Quando eles forem mais velhos, a sensação que eu tive, tudo que eu vivi, tudo que eu passei. E deu certo, né? Deu certo porque as pessoas que me apoiaram, as pessoas que me ajudaram, elas acreditaram e acreditavam que eu ia lá e eu poderia fazer o meu melhor trabalho, como aconteceu. Muito legal. Uma dessas pessoas, Fábio Lucianozinho Djalma, uma dessas pessoas muito amiga do Djalma, essa pessoa participou efetivamente da tua luta para se recuperar a tempo. É bom lembrar, né? Porque a gente sempre fala da lesão séria, muito mais séria, do Daniel Alves, que o tirou, inclusive, do Mundial. Mas o Fagner, ali pertinho também do dia da convocação, teve um problema, teve uma lesão atuando pelo Corinthians. Esse cara que vai participar do resenha agora,
claro, botou literalmente a mão na massa nessa recuperação. Ele vai contar um pouco disso, trabalha ainda no Corinthians, é fisioterapeuta do clube, e depois vai contar alguma resenha que não tenha nada a ver com sala de fisioterapia. Reparem que vai ser uma dividida gravada em 2 cenários distintos. Djalma, daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Pode rodar, João! Que falar do Fagner, né? O Fagner é um cara que briga comigo todo dia. Rabugento pra caramba, mas é uma pessoa que eu amo muito. E eu acho que Deus coloca um na vida das outras pessoas justamente para isso. E nós temos alguns episódios juntos e um deles eu vou contar. Uma vez o Fagner machucou o posterior dele, no qual o Dr. Joaquim, o Dr. Ivan diagnosticaram. E ele estava num processo de evolução bom, isso era perto da Copa do Mundo. E ele já tinha sido convocado e tinha que fazer um exame final. Aí o doutor Rodrigo Lasmar veio, o Vinícius Assessor veio, o Edu Gaspar veio, marcou com a gente 6 horas da manhã lá no CT, eu e o Fagner, acho que eu dormi lá e o Fagner chegou lá às 5h30, a gente um pouco apreensivo. No qual foram feitos alguns exames e o Fagner, graças a Deus, passou nesses exames. Ele tinha 21 dias de lesão. E graças a Deus também a gente conseguiu ir para a Copa, por causa de todos que ajudaram a gente, né? E tem mais um outro episódio que eu quero falar. Todo mundo tem um ritual lá no clube, né? Uns vão pro culto, outros jogam poker. Outro escuta um sambinha no quarto, um funk. E o Fagner tem um ritual diferente, né, cara? Eu acho que se ele não fosse jogador, ele seria sniper, porque... Pô, ele fica jogando o videogame dele a madrugada inteira, eu vou lá às vezes reclamar com ele. Ele fala, Caio Melo, sai daqui, se eu não jogar meu videogame amanhã eu não corro. Eu falei, porra, então eu quero que tu fique atirando direto. Se tu continuar jogando assim, pra mim tá bom. Beijo, fica com Deus. É isso aí. O Caio é fantástico. A gente brinca bastante lá, né? E ele fica... Quando ele fica falando pra mim assim, eu chego lá, dou bom dia pra ele, às vezes eu sei que ele tá meio de mau humor, eu começo a botar pilha nele. Pô, olha só a tua roupa e não sei o quê, e começa a encher o saco dele, né? Aí ele, cala tua boca, quem te levou pra Copa do Mundo foi eu. Se não fosse eu não ia pra Copa do Mundo. Eu falei, não tá mentindo, né? Não tá. Mas a gente não pode falar isso pra ele, entendeu? Qualquer coisa que efeito é mentira. É mentira. Agora ele vai ficar grandão, hein? Não, ele vai ficar grandão. Mas a gente pegou uma amizade muito legal, assim, e foi um momento muito difícil, assim, né? Próximo à Copa eu ter a lesão e fiquei muitas vezes, assim, achando que não fosse dar mesmo a recuperação, enfim. Vocês sabem, né, o que é uma lesão muscular e te dá incerteza, te dá dúvidas. E muitas vezes eu chegava mal-humorado e ele, não, vamos treinar, deixa seu mau humor pra lá. Não sei como sua mulher te aguenta todo dia, toda hora, vem aqui, vamos treinar e acabou. E foram passando os dias e as coisas foram dando certo, né? Agradeço muito, muito a ele, eu sempre falo isso, porque o que ele fez, assim, em termos de preparação, de incentivo, como eu falei anteriormente, eu cheguei, acho que no meu melhor momento, assim, da minha carreira fisicamente. Acho que de tanto que eu treinei, de tanto que eu fortaleci, né, e muitas vezes ele do meu lado ali, quando eu tinha alguma dúvida, ele falava, não é nada, pode ir que vai dar certo, né, então, uma das pessoas, assim, que fez eu chegar realmente na Copa do Mundo foi o Caio Melo. Mas é chato. Ele só não se dá muito... Não, mas agora ferrou, porque eu falei isso aqui agora, ele vai ficar andando nas nuvens. Mas o Pirral, ele é chato e não é muito bom de tecnologia, não. Vai lá, Zinho. Não, eu ia falar, brincar aí com o Fábio, porque assim, ele falou que você é muito bom aí no videogame, né? Pode ser um sniper, mas ele tem razão também, você é rabugento mesmo? Eu sou um pouquinho. Eu sou meio...
meio xarope, assim. Não é que xarope, vai. Eu tenho minhas manias, sabe? Eu gosto das minhas coisas, assim, do meu jeito. Então, por exemplo, eu tenho meu videogame, assim, vai. E aí alguém pega e fala, ô, empresta o videogame aí que você não tá usando. Não. Não empresta. Não pega, não mexe, não. Não mexe nas minhas coisas. Aqui em casa mesmo, assim, minha mulher, meu filho, eles ficam loucos, porque assim, empresta o celular pra alguma coisa? Não. Empresta uma meia, não sei o quê. Eu falo, não, é meu, não quero. Então, assim, eu sou cuidadoso com as suas coisas. É isso aí. Eu sou meio Vai lá, Fabião. assim. Não, eu só queria puxar um pouco para a família. O Fagner falou bastante da família, da esposa, do filho dele, né? E a importância que eles têm na vida do Fagner, na carreira. E a gente sabe que o filho do Fagner tá começando também, né? A correr atrás desse sonho. O Henrique, né? E aí eu queria saber dele, o que representa pro Fagner, o filho dele, né? Também está em busca de um sonho que o Fagner conseguiu constituir, né? Construir a história. Jogando em um clube que o Fagner tem identificação também. E eu queria a cobrança que ele sofre por ser filho do Fagner, o apoio que ele tem em casa, né, do Fagner com relação a esse sonho. Então acho que é bacana, né? Todos nós temos filhos, né? Acho que tem bastante gente que nos assiste também, que tem um filho que sonha em ser jogador. Então acho que acho que é legal o Fagner contar um pouco sobre isso, nos falar como é que funciona dentro de casa essa história, né? Esse sonho do Henrique também em jogar, iniciando também a sua história dentro do Corinthians. O Fagner já tem contratinho assim, assinado ali. É isso aí. É isso que eu ia falar, ele federou. No final do ano agora ele federou, né? Então agora ele tá federado no campo também. E assim, o mais legal é que nunca teve uma cobrança assim, ó, você tem que jogar bola. Né? Assim é com o meu mais novo também. Né? Então assim, quero jogar, legal. Eu vou incentivar, né? A gente vai dar todo o suporte. E ao mesmo tempo eu falo para ele, o dia que você não quiser mais, por algum motivo, me interessei hoje por fazer, sei lá, acabou o colégio, quero fazer direito, não quero mais jogar bola. Eu quero fazer medicina. Então, assim, eu só torço e quero que ele tenha sucesso e determinação naquilo que ele for fazer, né? E com relação ao futebol, o mais legal é porque é uma coisa que vem dele, é uma paixão dele mesmo, né? De assistir jogo, de estar acompanhando, e vai no estádio. E o curioso é que muitas vezes ele vai no estádio e ele está assistindo o jogo, e ele, assistindo o jogo, ele já imagina o que pode acontecer. Por exemplo, o treinador acho que vai tirar o A, vai colocar o B. Aí todo mundo olha para ele assim, passa 5 minutos e acontece. Então, assim, é uma coisa dele, de observar e já tá prestando atenção, né? Hoje em dia, a informação que eles têm é muito grande, né? Então, é muito legal, assim, para ele, e para mim, vendo ele começar onde eu comecei, é maravilhoso, assim, demais. né? E assim, infelizmente não dá muito para acompanhar, né? Até por causa de jogos, conflitos de horários e tudo, né? O pouco que dá eu tento acompanhar. Hoje quem acaba acompanhando mais é o meu pai, né? Que tá recuperando o tempo que ele não teve comigo, né? De não poder ir, de ter que trabalhar, enfim. Acho que também está sendo um motivo de orgulho para ele, né? De olhar o que o filho passou, tá vendo o neto agora, né? Então, assim, é muito legal. E, assim, as cobranças que eu tenho com ele é muito com relação a jogo, assim, né? Ó, você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar aquilo ali. Que eu acho que, pela vivência que você vai tendo dentro do futebol, são caminhos que você vai demonstrando que o quanto antes ele adquirir, vai encurtando. A gente sabe que ele vai estar sempre um pouco na frente dos outros, né? Zinho, pela passada a gente já vê que o moleque leva jeito pra coisa, né? O domínio, né? O domínio, a batida na bola, né? Eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube, então vejo muita garotada, né? A molecada, então a gente vê logo, né? Pelo domínio, pelo jeito que bate na bola. Mas o interessante foi o que o Fagner falou, né? A paixão dele pelo futebol, a paixão, né? Joga por paixão, né? Por prazer. Já vem com o garoto isso. Então vai para o estádio, gosta de observar, analisar. Aí, Fagner, eu queria até saber, já que ele vai ao estádio, fica analisando, vê tudo, primeiro assim, qual é a posição que ele joga
E qual é o ídolo dele? É o papai ou tem outro ídolo? Então, isso é uma boa pergunta, assim. Ele, muitas vezes ele fala do pai, lógico, né? Acho que deve ser, né? Deve ser tipo um herói pra ele, né? Ele vê, e aí ele até brincou um tempo atrás, né? Tipo, o que você mais gosta do seu pai? Ele dá raça. Tipo, então, tá bom, acho que isso aí é importante, né? Ele vê que aquilo ali, eu sempre falei, é um prato de comida. É isso aí. Pra mim vai ser sempre um prato de comida, né? Vai ser sempre o meu sustento. E como eu falei, eu sou muito competitivo. Então, assim, a gente perdeu um jogo há um tempo atrás, né? Só complementando. E eu cheguei muito puto em casa. Muito. Muito, que eu não queria saber de bola, não queria saber de futebol. Eu falei, vou ficar na sala sem ver nada, tal, tal, tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, papai, vai começar um jogo aqui agora, quer assistir comigo? Eu falei, não, filho, vamos fazer o seguinte, hoje eu não quero saber de futebol. Não, mas vem aqui, vamos assistir. Eu falei, filho, por favor, hoje não. Aí ele, nossa, mas por que você tá falando assim, filho? Vamos lá, deixa o papai quietinho. O papai perdeu um jogo, ele não tá legal. Deixa eu ficar quietinho no quarto. Pronto, daí ele ficou na sala vendo o jogo, eu não vi nada. E assim, é meu, né? E assim, eu vejo muito dele, eu sempre falei, Gosta assim, ele tem muito muita disso. qualidade, não é porque é meu filho, mas assim, ele tem muita qualidade, sabe? De domínio, de passe. E eu sempre brincava, né? Filhos, tem que ser atacante, vai ser feliz. Né? Zagueiro lá atrás, a gente sofre pra caramba, né, Fábio? A gente sofre pra É caramba. isso aí. Ficar correndo atrás do cara habilidoso, o cara rápido, é difícil. É isso aí. Aí, inclusive agora, eu tava preenchendo as fichas dele que chegou desse ano do clube. Aí eu liguei pra ele, falei, filho, vem cá, que posição que eu coloco aqui? Ele falou, papai, coloca atacante. Eu falei, então tá ótimo, filho, você me ouviu. Eles entenderam. E, cara, não, e ele é cheio de personalidade. Ele falou, Fagninho não, eu sou o Henrique. É isso aí, Ele não tem. Henrique. É, tá isso é certo. uma coisa curiosa, né? Porque assim, até em cima do que o Fábio falou, existe uma cobrança muito grande por ser o filho do Fagner, Sim. né? E eu sempre falei pra ele, eu falei, você tem que pensar que você sempre vai ser o Henrique. Por mais que as pessoas às vezes vão te rotular, é o filho, é o Fagninho, no caso, né? Então acho que isso foi crescendo com ele, né? Então muitas vezes ele fala, não, legal chamar de Fagninho e tal, mas ele sabe que ele é o Henrique, que ele vai ter que construir a história dele, né? E ele brinca, ele fala, eu quero jogar no clube tal, e você é o tal. Eu falei, ótimo, você tem que pensar assim mesmo e colocar isso como objetivo para você. O Djalma passou um pouquinho por isso também, né? O Djalma. Pô, de leve. Também. Cobrança. Pô, o meu filho, quando foi jogar futsal no Flamengo, pô, a primeira coisa que o treinador pergunta é, pô, você é canhoto? Parecia que ele já não servia. Ele falou, não, sou direito. Aí ele já ficou triste. Pô, então quer dizer que eu sou direito, eu não sou bom? E o treinador já, infelizmente, essa cobrança não tem jeito. É isso aí. Ela não é boa pro menino que está começando, mas acontece. Todo mundo compara sempre com o pai. Quando não é da mesma posição, que foi o meu caso, né? Meu pai era zagueiro e aí comigo foi um pouco mais tranquilo. Mas assim, os meus filhos que tentaram jogar futebol e eram da mesma posição, era complicado para eles. Acabou que desistiram no meio do caminho. A questão é que o seu pai era um zagueiro camisa 10, né? Camisa 10. Não dá para enquadrar muito na categoria zagueirão. Longe, zagueirão de qualidade, de categoria, mas não de, né? Era um me passou muita zagueiro. Coisa. Com certeza, peguei muita coisa dele. A gente fala desse negócio do bom passe, do bom domínio. Pô, eu lembro muito bem, meu pai, desde pequeno comigo, a gente ficava na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, passando bola, dominando, e isso ajuda muito. Você, desde a infância, praticando tudo isso, ajuda muito para que depois as coisas parecem que são fáceis. Você dominar uma bola, você passar uma bola, mas hoje em dia no futebol a gente vê que é difícil pra caramba isso. Não é mole, não. Pô, nossa senhora. Que quarteto bom de bola e bom de conversa a gente tem no Resenha dessa noite. A segunda dividida para o nosso convidado Fagner. Vem de um amigaço dele, já há bastante tempo são adversários de poucas oportunidades no ano, afinal de contas ele está em outro estado, está no Rio Grande do Sul, mas já esteve pertinho, já esteve só na outra lateral, do outro lado do campo. Fala, Wendel! Fala, Fagner, tudo bem?
Cara, um prazer enorme estar aqui para poder falar um pouco sobre você. Você que é um amigo que o futebol me deu, um cara que eu vou levar para a vida inteira. Mas acho que falar de você, jogador, chovendo molhado, todos te conhecem, jogador de nível de seleção, um dos melhores da posição do país, realmente uma referência, né? Por isso eu acho que é mais legal falar do seu lado humano, né, cara? Aquele que só quem conviveu com você no dia a dia teve o privilégio de conhecer e saber o quanto profissional você é, quanto se dedica, o quanto você é um exemplo pela forma como se comporta dentro e fora de campo. Realmente você é um cara muito leal, que a gente pode confiar 100%, né? E engraçado, quando a gente tínhamos as nossas discussões lá no grupo, você era sempre o voto de Minerva, o fiel da balança, o cara que todos confiavam, né? Quando você falava alguma coisa, todos paravam para escutar, porque realmente você é um cara muito bacana, muito justo, né, cara? Me pediram para contar alguma história aí de você, o que não faltam são histórias. Tem algumas, tem a do padrinho reserva, que você ficou chateado, tem a do bolo do aniversário, que o Jadson que armou, né, amigo? Eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas eu queria que você me contasse, cara, ou contasse pro pessoal aí da ESPN, por que o pessoal do teu time do Rachão fez uma carta de rescisão e foi lá no teu quarto lá, cara, pra você assinar. Que palhaçada foi aquela lá, meu amigo. Valeu, um grande abraço. Que isso, cara. Ó, o Wendel é fantástico, cara. Ele é fora de sério. Realmente, assim, a gente chegou junto, tivemos a oportunidade de jogar 3 temporadas juntos aí. Pô, a gente se dá super bem, concentramos juntos muito tempo, né? Esse período todo. E essa resenha dele aí do Rachão, os caras foram vagabundos pra caramba comigo. Porque no Rachão é o seguinte, eu sempre fico ali na beiradinha, cruzando bola. Acabou, isso é meu Rachão. Aí o Jadson tinha acabado de chegar e logo depois do segundo Rachão, os caras começaram a me sacanear. Não, tem que tirar o Fagner, tem que tirar o Fagner, tem que tirar o Fagner. E aí um dia eu tô lá no meu quarto, depois do treino, assim, pré-jogo, jogando meu videogame aqui, assim, tal, daqui a pouco eu ouço mó gritaria no corredor, meu quarto era um dos últimos, né? Aí eu ouço mó gritaria, eu falei, não é possível. Na hora que eu abro a porta, assim, os caras me vieram com um papel escrito, como se fosse uma rescisão de contrato. Eu falei, que negócio é esse? Aí eu assinei, falei, pô, de sacanagem. Falei, beleza, vocês querem me tirar do time? Tá bom, assinei. Na mesma hora, o Jadson saiu do outro quarto, já pegaram o Jadson, colocaram na corcunda do Cássio, já vi uns 3, 4 carregando o Jadson como um novo reforço, porque tinham feito a troca aí o Jadson. Aí virou palhaçada, né? Uma carinha de gol contra ali, né? Fabiano, qual foi? Essa força do Rachão. Mas o outro time te aceitou? O outro Rachão, time né? te aceitou? Não, me recebeu de braços abertos. Fui bem recebido, O Valtão me recebeu bem no outro time, eu fiquei bem. Eles ficam de miguezinho no Rachão, se poupando, mas chega no Sim. jogo, eles coram o corpo. É isso aí. Tem cara que dá o sangue no Rachão e no jogo não consegue ir. De quem que você lembra, Não, mas se eu Cindy? gastar tudo no Rachão um dia antes, vai dar 25 É isso aí. no tempo do outro dia, eu tô morto. Tem muito. De quem que você lembra, Cindy? Eu lembro. Pô, Mauro Silva. Mauro Silva no Rachão ele ficava mais na dele. Mas chegava no jogo, era um leão, malandro. Aí não podia contar com ele pra tudo, não tinha erro. É isso aí. Mas tem o contrário também, não tem, Fabio? Tem, pô. Não, tem pra caramba ainda. Eu tenho uma história do Egídio, lateral, né? A gente jogou junto no Flamengo. E o Egídio, a gente fez esse trâmite do Fagner várias vezes com ele, né? Porque quando a gente colocava ele no nosso time, ele não era uma preguiça danada também. Quando ele ia contra a gente, ele jogava pra caramba. Então a gente negociava ele e contratava. Vendia, contratava. E aí ficou uma história até engraçada no Flamengo, né? Porque a gente fez essa rescisão dele, contratação, durante um ano inteiro. Então ele jogava cada final de semana, ou cada jogo que a gente tinha, ele jogava em um time. Mas é legal demais, né? Como o Fagner disse, tem jogadores que seguram um pouco mais no Rachão, tem uns caras que levam mais a sério pela brincadeira, enfim. Mas o bacana do Rachão é esse, né? Porque sempre tem uma conversa,
no jantar, sempre tem, né, alguma coisa para você descontrair para um jogo importante. E o rachão no Brasil, ele é quase que peça fundamental aí antes das partidas. Com certeza. Uhum. Qual foi o maior leão de rachão que você conheceu, Zinho? Rapaz! Olha, eu lembro do Palmeiras, né? Que o Clebão queria ser atacante no rachão, né? O Clebão zagueiro. Sim. Uhum. Aí eu lembro que o Djalma lembra bem também. Aí o Sampaio ficava assim: não, Clebão, vai lá dar um beijinho e volta. Vai lá dar um beijinho e volta. Não é a sua, vai lá dar um beijinho e volta. Fica aqui comigo. Então tem essa resenha, né? Muito bom, né? Tem muito. E o legal é o seguinte, é muito isso aí que o Fagner falou, né? Depois do rachão que começa a pilha, né? De quem quebrou, de quem é o melhor do rachão, mas principalmente quem é o pior, tem a votação. Sim. Aí, meu camarada. Quem perdeu, quem perde serve o jantar, né? Serve a janta. O Fagner, mas já tem o pessoal algumas rescindiu o contrato já, né? com ele. Quais são algumas figurinhas assim que os caras pegam e falam assim, ó, vai rachão, sacanear ele. Se o cara foi bem ou mal, os caras pegam no pé, não tem jeito. Vai pegar. O rachão é o contrário da bola de prata. A bola de prata são os melhores. O rachão, no final do ano, a gente vê só quem foram os piores. É isso aí. Ô, Plirra, falando em bola de prata, eu queria fazer uma pergunta aí para você definir aí, porque me chamou a atenção, minha curiosidade, né? Então você coloca as imagens aí, Joãozinho, por favor, todo mundo junto aí, por favor. Uhum. Eu queria saber o seguinte para você, o que é mais importante para você? Se é um zagueiro brucutu com uma bola de prata, se é o Djalma com 2 bolas de ouro, se é o Fagner com uma camisa da seleção brasileira de Copa do Mundo atrás dele, ou se é o Zinho com os quadros do Van Gogh ali atrás. Eu queria que você definisse isso pra gente. Por favor. Eu trocava por aquele quadro. Se fossem os originais, né, Dino? Esse Fábio é muito resenha, rapaz. Por falar em bola de prata, roda a vinheta da bola de prata e ESPN Sport Bet, por favor. Muito bem, ali ó, em 2017 aí a seleção da bola de prata, Vanderlei na época no Santos, Fagner, Jeromel no Grêmio, né? Balbuena Corinthians, Thiago Carleto Coritiba, Michel Grêmio, Hernanes São Paulo, Luan Grêmio, Thiago Neves Cruzeiro, Dudu Palmeiras e Jô Corinthians. Portanto, do Corinthians campeão, Fagner, Balbuena e o Jô, 3 representantes. O Fagner, se a gente comparar os times de 2015 e de 2017, os times em que você conquistou o Campeonato Nacional pelo Corinthians, o de 2015 tinha um futebol mais vistoso, ganhou o campeonato, não com facilidade, mas com uma autoridade absurda. O time de 2017, no início, mesmo sendo campeão paulista naquela temporada, começou ali meio desacreditado. Você faz alguma diferenciação entre as conquistas? Essa inesperada, por ser inesperada, acaba sendo mais saborosa? Mas assim, eu vou te falar que a de 2015 também era inesperada, né? Por quê? Porque a gente vinha de uma reconstrução, né? Eu lembro que no começo do ano a equipe começou muito bem, até a gente na pré-Libertadores vai bem, classifica bem no grupo, na fase de grupos da Libertadores, e aí a gente acaba sendo eliminado na mesma semana para o Guarani, em casa, e para o Palmeiras no Campeonato Paulista. E a gente, se eu não me engano, perde acho que 2 jogos seguidos o brasileiro, perdemos em casa e depois perde para o Grêmio também. Né? E aí nós vamos jogar contra o Joinville fora, e a gente ganha aquele jogo, que a gente precisava de qualquer jeito ganhar, ganhamos de 1-0. E dali para frente a equipe começa a retomar aquele futebol do começo do ano, né? Você começa realmente a encorpar de novo, e aí começamos a ganhar, a equipe começou a jogar cada vez melhor, né? Entrava jogador e saía jogador, a equipe se mantinha no mesmo padrão, e acabou que as coisas foram de
assim, como você falou, foi de uma autoridade, assim, né? Você entrava no jogo e a gente olhava um pro outro e falava, ó, hoje a gente não perde. Hoje a gente vai fazer gol, hoje a gente vai jogar bem. Então isso ficou uma coisa muito automatizada, assim, né? E o de 2017, eu lembro bem que muitos diziam que o Corinthians esse ano vai brigar para não cair. O Corinthians vai brigar por rebaixamento, né? E a equipe, ela se estruturou de uma forma que o nosso principal jogador, ele foi o sistema, né? Porque a gente conseguiu fazer um primeiro turno impecável, que nos deu a condição de, quando a equipe oscilou na competição, a gente se manteve em primeiro ainda, e no momento que precisou dar uma resposta para confirmar o título, a equipe teve uma bagagem, uma sabedoria muito grande para enfrentar o problema e resolvê-lo, né? E a equipe conseguiu um título que eu acho que ninguém esperava, mas que tem a mesma importância para mim, assim, porque a gente sabe, o Fábio sabe o que eu vou falar, o quanto é difícil você ser campeão no Corinthians assim, e o quanto é gostoso também. O começo do Brasileirozinho foi avassalador do time de 2017. Quando eu digo inesperada, é justamente em cima do que o Fagner acabou de dizer. Mesmo com o título paulista, ninguém apostava as fichas no Corinthians, porque tinha ali numa condição semelhante a que o Flamengo iniciou essa temporada, o Palmeiras, né, que vinha do título brasileiro de 2016, ali o time milionário e tal, e vai levar o campeonato, o que acabou não acontecendo. Vai, Lazinho. Não, porque o Fagner, ele citou aí uma virtude, né, para ter sido campeão, o sistema, né? Sistema. E aí eu vem aqui uma pergunta, o Fagner, não sei se isso te incomoda, né, mas muita gente fala muito do sistema de jogo do Corinthians. O Corinthians não tem um jogo bonito. O Corinthians joga muito no sistema reativo, marca forte e sai no contra-ataque. Mas só que o Corinthians é o time mais vitorioso, né, nos últimos 10 anos aí, no mínimo. Conquistando com vários treinadores diferentes, com esse estilo de jogo que para muita gente não é o meu caso, porque eu gosto do sistema que vence. Eu gosto de quem é campeão. Então, quando você fala do sistema, você acha que esse sistema de uma marcação forte, que o Corinthians sempre teve, né? O próprio Carille foi muito cobrado, muito criticado, né? Acho que injustamente. Acho um ótimo profissional, né? Um baita de um treinador, mas foi muito cobrado, né? Criticado no final do seu trabalho no Corinthians. E para essa temporada falou-se o seguinte: o Corinthians está trazendo o Thiago Nunes para mudar o estilo de jogo do Corinthians. E acabou que não deu certo. O que você pode falar da gente sobre... Porque você é o cara que pode falar melhor do que todo mundo. Você está há 8 anos, na sua 8ª temporada, você ganhou tudo. E aí o que você diz sobre essa crítica ou até análise que se faz ao sistema de jogo do Corinthians? Eu acredito muito assim. Primeiro que, como você mesmo falou, acho que foi um sistema muito vitorioso. E eu digo um sistema, não é só dentro de campo. Eu acho que isso tudo engloba tudo que você tem dentro do departamento ali do nosso CT. Desde a cozinha, desde a fisioterapia, da parte médica, a parte de alimentação, as pessoas que cuidam do campo. Porque eles também fazem com que no dia do jogo todo mundo esteja no seu 100%. Né? Então, isso tudo também faz parte. Mas quando eu digo assim, o sistema em si, o Corinthians ele tinha muito bem implementado isso por muitos anos. Né? O Fábio sabe do que eu vou falar, e, né, vocês também, por ter vivido na bola e sabem disso. No Corinthians, muito mais vale você dar 2 carrinhos na placa do que você dar uma caneta. A gente sabe que o corintiano tem aquela marca de maloqueiro, de sofredor, o Corinthians só ganha sofrido. E óbvio que quando o Fábio volta, em 2019, existe aquela coisa de o Sampaoli veio para o Brasil e joga ofensivo, e logo em seguida veio o Jorge Jesus, e o time está ganhando de 4 lá, o outro está ganhando de 5 aqui, e o Corinthians ganhando de 1-0. Até então, quando começou a cobrança de o Corinthians está jogando mal,
em 2019. Ah, o Corinthians está jogando mal. A gente chegou a bater em terceiro no campeonato. Sim. Com o mesmo sistema. Ah, o Corinthians está jogando mal. Aí é óbvio, depois aconteceram, né, jogos realmente ruins, a equipe começou a não vencer, e aí vem o questionamento, o sistema não é mais bom, o sistema não é mais eficiente, né? Então, assim, óbvio, jogar com a bola, todo mundo quer jogar com a bola, só que a gente tem que entender que no Corinthians, principalmente, você tem que saber jogar com a bola e muito mais sem a bola. Sim. Porque o torcedor preza isso também, né? É óbvio que se você puder ganhar de 4-0, 5-0 todo jogo, eu gosto, eu quero. Só que a gente sabe que do outro lado também tem equipes que estudam o nosso futebol, né? Que, principalmente jogando em casa, vem para neutralizar, vem para picotar o jogo, vem para dar uma segurada, porque um empate é ótimo, uma vitória melhor ainda, mas se empatar tá legal, porque sabe da força que o Corinthians tem dentro do seu estádio, do lado do seu torcedor, né? E assim, não é que o Corinthians jogava só para se defender. O Corinthians tinha um sistema consistente, né? Muito equilibrado. Com relação à torcida, Fabião, cara, você... Vamos deixar... a gente tem mais 7 minutos. Você fala, deixa no ar, que na volta pro bloco final, pro grande finale, o Fagner vai responder o que você vai colocar agora. Manda bala. Não, só quero... É uma pergunta assim, né? Com relação ao torcedor, Plihá. Eu queria saber do Fagner, porque a gente sabe a força do torcedor do Corinthians nas arquibancadas, o apoio, o Fagner está há muito tempo lá, então muitos jogos do Corinthians foram vencidos com o apoio do torcedor, e o que representou para ele essa pandemia e a saída dos torcedores do estádio, assim, sabe? Nível de concentração, o quão diferente ficou os jogos com o estádio vazio para um jogador do Corinthians, né? Esse sentimento, que essa ligação que existe torcida-jogadores, então é mais isso, né? Acho que a gente escutou muito poucos jogadores falarem sobre isso. A gente só escuta falar que o torcedor faz muita falta, mas não um jogador como o Fagner, com o apoio de uma torcida tão presente que é do Corinthians, o que significa para eles, né, como grupo, essa ausência. Para variar, ótima pergunta, ótima colocação do Fábio Luciano. O Fagner vai responder como é jogar na Neoquímica Arena, vazia, completamente deserta, logo para ele que é um jogador que vive tanto essa relação com o torcedor, dentro ali mesmo do campo, durante as partidas. O Resenha ESPN volta já e ainda tem uma dividida guardada para o Fagner, com um dos grandes amigos que ele construiu, que ele fez no futebol. A gente volta já. Bom, vocês estão recebendo um cara que é maravilhoso, um cara que é meu amigo desde 2007, quando a gente estava na Holanda junto, lá no PSV. Fagner, conta qualquer história da Holanda aí, apesar de que a gente tem história no Vasco, tem história no Corinthians junto, mas quando eu cheguei lá na Holanda, né, foi um dos caras que me receberam, um dos caras que me ajudaram muito lá também. E tem uma história também que a gente foi jogar futevôlei contra o pessoal holandês e eles acharam, futevôlei não, fute-tênis, né, e eles acharam que eles iam ganhar da gente. Era eu, ele e Jonathan. Conta essa história aí, Fagninho. Um abraço pra você, que Deus abençoe sua vida, sua família. Saudade de você, irmão. Valeu. O Bastos é fantástico. Esse cara aí, acho que ele é amado por muitos, velho. Dificilmente você vai ver alguém falar mal dele, né? A gente, quando mais novo, né? Logo que eu cheguei no PSV, ele foi pra lá e... vou ficar no hotel. Eu falei, que ficar no hotel? Você vai ficar lá em casa. E acabou que a gente ficou lá em casa. Ele ficou 3 meses comigo lá em casa. Então, pô, era todo dia. Se bem que ele tomava uma surra de mim no videogame todo dia. E aí, quando a gente ia treinar, era engraçado, né? Porque, a gente era tudo mais novo, assim, tudo 18. Ele tem um ano mais novo que eu. E a gente ia treinar, a gente ia pra cima e não sei o que. Aí os caras vinham e porrada. Pum, a gente ia lá e porrada também. Aí teve um dia que quase fechou o tempo no treino lá, porque ele deu a porrada em um, o cara deu a porrada nele, daí eu dei no outro, daí começou a pancadaria no treino, um pega, outro pega. Aí os caras, não, para, acabou o treino, todo mundo foi embora. Eu falei assim, filho, aqui a gente se defende, não vai... Isso aí. Aí já começou desde cedo já. E o futebol? Muito legal. Cara, futebol tinha essa... Porque assim, todo mundo acha que brasileiro Eu, particularmente, eu sou horrível no futebol. No máximo que eu jogo é um 2 sem coxa e olha lá. E aí a gente, novinho, os caras, um dia de recuperação lá, um treino, vai ter fute-tênis, não sei o que, vai ser os brasileiros contra o resto. Contra, né, separar os trios lá. Eu olhava pros caras e falei, o negócio é o seguinte, você é do Rio, você se vira, você deve ter jogado futebol na tua vida.
Aí o outro, pô, habilidoso, o Jonathan era habilidoso pra caramba. Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui atrás, eu me mato, dou carrinho, porra, me jogo de cabeça na grama aqui pra defender. E vocês ganham o jogo pra nós, beleza? Beleza. Aí, pô, fomos jogando. Aí foi jogar contra os caras mais velhos. Nada, aí é o problema, né? Você ganha dos caras mais velhos, como é que os caras ficam? Fica de bico, fica puto. Matar a gente. Não, os caras queriam matar a gente. Mas a gente levou, né? Aí levamos, né? Sai de lá todo ralado. Bom, a todo pergunta do Fábio no final do bloco. A gente tem 4 minutinhos para a gente conseguir fazer tudo. Como é que é dar aquela chegada bonita ali perto da linha lateral, perto da onde fica a Fiel e não ter a Fiel? Como é que está sendo isso? Esse drama deve ser realmente algo que faz uma diferença brutal. Faz, né? Porque o nosso dia a dia, né? É você chegar no estádio para jogar e ter o estádio lotado, né? Você pegar um jogo de decisão, você pegar um jogo importante, você saber que o estádio vai cheio, né? Vai estar cheio, você saber que seus familiares vão estar lá também. Então, isso acaba te motivando bastante também, né? Óbvio. E é óbvio que pro adversário também tem um peso, né? Ele saber que ele vai jogar contra uma torcida que fica ali os 90 minutos, independente se tá ganhando ou tá perdendo, que vai estar apoiando, que vai estar gritando. É outro jogo. Né? Que vai estar pressionando, né? Então, assim, e muitas vezes, no início do jogo, ou quando você toma um gol, que você fala, meu, e agora? A torcida começa a cantar mais, você fala, não, vai dar, nós vamos, continua, e o adversário já pensa, meu, eles acabaram de tomar um gol, a torcida começou a cantar mais, então, assim, é uma coisa meio fora do comum, né? E a gente sabe da força da nossa torcida, a gente sabe o quanto, né, eles incentivam, eles apoiam, eles empurram, né, para que a gente faça grandes jogos, e a gente sabe, e a gente teve que se readaptar a isso também, né, porque a gente sabe que ficou muito igual os jogos com relação a dentro e fora de casa, justamente pelo fato de não ter a torcida, né. Dija, temos 2 minutinhos, a gente mesmo assim, mesmo que tivesse mais, a gente ia te frustrar hoje, porque a gente não programou o Perspectiva do Campo, quadro que você mais gosta, seu quadro favorito. E você tinha até uma sugestão para o Perspectiva de hoje, né? Eu ia colocar a situação do jogo aí como a perspectiva do campo, saber dos nossos convidados, dos nossos participantes, se foi maldade ou não do Fagner na jogada. Você lembra assim de qual jogada, tal, de qual arrepiada? Foi até uma jogada que o jogador do Bragantino depois foi expulso. E aí compararam a do Fagner, a entrada do Fagner, que se eu não me engano, acho que o Fagner nem o amarelo levou amarelo. A bola foi na lateral, acho que foi no Morumbi esse jogo. E o jogador do Bragantino foi com tudo para cima do Fagner para dividir. O Fagner, naquela dúvida, já deu na bola e já foi levantando o pé na canela do cara. Aí o juiz não deu nada, deu como fosse dividida. Eu lembro muito bem que eu comentei sobre essa jogada e eu já dou logo meu palpite. Para mim, ele deixou o pé ali na maldade dele. Faz parte. Foi muito de bate-pronto. Foi muito de bate-pronto, né, Fabio? A gente não ia cometer a indelicadeza com o nosso convidado de colocar imagens ali dele arrepiando e tal, talvez ficasse meio chato, tá? Mas o João Gonzalez separou essas fotos. Separou, Jogo na arena, carrinho lateral, segue, meu filho. Segue o jogo, Djalma. Não tem essa, não. É tudo bola. Pena que é tudo bola. É tudo bola. Pena que o jogo aqui, infelizmente, tem que terminar. Foi muito legal esse resenha. Pô, Fagner, volte sempre, cara. Você é ótimo jogador, como eu disse pro Djalma no começo do programa, aquele cara que todo mundo quer ter no time. Quando tá no time adversário, você xinga. Que eu acho que é um sinal e tanto do quanto o cara é importante. Acho que mostra o quanto o cara é importante quando a torcida adversária pega muito no pé. Fala, Dija. Uma rapidinho, já que ele é daquele marcador dos bons, brabo, qual foi o cara mais complicado que tu pegou, que falou, esse aí me deu um trabalho danado, esse me complicou? Quem foi? Rapidinho. Teve alguns. Na seleção você treinar contra Douglas Costa, Coutinho, Neymar, Jesus, Firmino, pô, é difícil demais. Jesus. É doido. E era todo dia ainda, imagina, todo dia. Eu falo assim, e você chegava igual?
Aí você fala assim, hoje o Neymar tá no meu time. Aí vinha o Douglas Costa. Você falava, pô... Aí você fala, não, o Douglas Costa não tá, tem o William. Você fala assim, Jesus. Mas eu pensei demais. que ele ia falar também do Hazard, que o Hazard deu trabalho também. Não, o Hazard dispensa Pô, comentário. Assim, eu falo pra todo mundo que ele é um cara, assim, um baita de um jogador. E o melhor de tudo, que assim, chegava firme e não reclamou uma vez. Não reclamava. Bola que segue, jogo que segue e vamos embora. E assim vai. E não dá pra aliviar também, né? Claro. Pô, ainda mais em Copa do Mundo. Zinho, muito obrigado. Djalma, foi ótimo Legal. tê-lo de volta ao programa.